Dentro de cada um dos objetos, já falei para você, objeto, função e array, nós encontramos o construtor. Se vier aqui, vai ser var char igual o exemplo batido de sempre. Se eu chamar console.dir e chamar o char, você vai ver que existe aqui no protótipo, existe esse construtor. E o que é esse construtor? Veja que nesse caso do objeto literal, o que ele retornou aqui? O object. Isso aqui é o object.prototype. Então está aqui, ele é uma função. Veja que tem um Fzinho aqui, ele é uma função. No caso, as funções construtoras, eu vou falar sobre funções construtoras um pouco mais para frente, mas saiba que isso aqui é uma função. No caso, ele utilizou new object para ter aqui o objeto criado. E agora, se eu trabalhar com um array, vai ser var console.dir ar, você vai ver que o array.prototype, esse daqui, ele é um array. Tá vendo aqui? É um array.prototype. Tá aqui, ó, é um array.prototype. Veja que tem aqui o seguinte. Ah, tá. O que eu tô falando é do construtor. Tem aqui o array e tem um Fzinho aqui, tá vendo? Falando que ele é uma função. Então, é como se estivesse chamando new array. Então, esse é o construtor. E qual que é o construtor da função? Function test. Só colocar um return test mesmo. E vou colocar um console.dir. Vai ser o teste. O que vai retornar? Ele vai retornar o seguinte, só tirar isso aqui, fazer de novo, para não ficar tão lá para baixo, está aqui. Eu tenho o protótipo, e no protótipo eu tenho o construtor. Está aqui o construtor. Lembra que eu falei para você que na função existe aquele new function? Está aqui provado para você. É a função, então é o function.prototype. E dentro desse function.prototype existe o object.prototype, a cadeia de protótipos que eu falei para você na aula passada. Quer que eu prove para você isso que eu estou falando? Então vamos lá. Se eu vier aqui e fazer o seguinte, array.prototype, tá. Só para mostrar para você que o que eu estou utilizando agora é isso daqui, ó. Quer ver? Eu vou vir aqui no protótipo, lá embaixo no object.prototype, eu vou utilizar esse isPrototypeOf. Eu falei sobre o construtor, e agora eu vou falar sobre o isPrototypeOf. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui array, deixa eu ver aqui, array, ponto, vai ser prototype, ponto is, prototypeOf. Se ele vai ser o prototype do quê? De um array, no caso do array que eu criei. Então tá aqui, retornou true. Se eu vier e chamar function.prototype do, qual que é o nome? É teste, né? Veja que retornou true. E se eu chamar aqui, qual que é o outro? É o object.prototype do char. True. E lembra que eu falei para você que todos os objetos, eles têm o protótipo do object.prototype? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar object.prototype char, eu já mostrei para você que é verdadeiro. Object.prototype vai ser o teste, que é a função, é verdadeiro. E também do array, ele também é verdadeiro. Então, veja que essa é a cadeia de protótipos. Do array é o próprio objeto, é o array.prototype e o object.prototype. Da função, é a função, o function.prototype e o object.prototype. E do object é somente o object.prototype. Lembrando que funções construtoras eu vou falar um pouco mais para frente. E agora, se eu fizer o seguinte, eu vou vir aqui dentro do array.prototype. Eu vou criar o seguinte, uma nova função, vai ser teste, uma coisa bem original. Eu vou criar aqui o teste, e nesse teste eu só vou colocar um return teste. Agora eu vou chamar o array, no caso o console.dir do array, console.dir do array, veja que existe aqui nesse array.prototype existe o teste aqui, tá vendo? Agora posso chamar ar.teste.
e retornou aqui o teste. Então, tá vendo como que funciona a cadeia de protótipos? Não existe no objeto, então vai no protótipo dele, que é o array.prototype, e achou. Se achou, ele retorna ele. Então, ele para ali. Se não achar, ele vai para o object.prototype, que é o último nível. Se não achou no object.prototype, que é esse daqui, ele retorna o undefined, quer dizer que ele não encontrou.